mensagem: lições de um lenço dobrado. Lições de um lenço dobrado. O Brasil e o mundo estão passando por um momento de dor, não é mesmo? A morte resolveu bater na porta de uma quantidade de pessoas. Hoje caiu mais um avião no Paquistão, morreram 47 pessoas, né? Um avião também no Brasil, no Amazonas, Manaus, né? Caiu também o helicóptero da noiva que ia se encontrar com o marido que estava esperando no altar, não foi isso? A noiva, o marido, o irmão dela. E nós estamos passando por esse período, né? Assim, de luto. E esses períodos, sejam lutos coletivos ou pessoais, exigem bastante de nós, da nossa capacidade de nos recompormos. Lembram da resiliência e passarmos por esses períodos e nos recompormos? Mas um dia Jesus passou por isso também, e o morto era ele nessa ocasião. De repente ele acorda, ele está onde? Dentro do túmulo. Ele está dentro da morte. Era a sua ressurreição. Jesus estava lá. Como que ele agiu? Como que Jesus reagiu? Será que ele gritou? Será que ele correu? O que você faria se você acordasse dentro do seu caixão? Seja no velório ou seja no cemitério? Você correria? Você bateria o recorde dos 100 metros rasos? Eu provavelmente bateria. Joelho no queixo e calcanhar lá nas costas. Jesus gritou, Jesus correu, Jesus se desesperou? Não. O que Jesus fez? Jesus sentou e dobrou um lenço. Pode parecer estranho, mas foi isso que Jesus fez. Jesus sentou e dobrou um lenço. Nós vamos ver esse texto, essa passagem, no livro de João, capítulo 20. Eu quero que você abra comigo, João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 10. Uma pessoa falou para mim: olha, eu li e não vi nada do que você falou aí, que vai falar. Aí eu falei: eu também não vi nada, o Espírito Santo vai revelar na hora. Então eu espero que o Espírito Santo revele agora. Vocês acharam? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos na tua dependência. Até agora estivemos, desde o início do culto, e agora também, para a ministração da tua palavra. Que ela não seja apenas informação, conhecimento, mas que ela seja transformação de vidas para nós. Que o Senhor me ajude a pregar, que o Senhor ajude os meus irmãos a ouvir a pregação, e que o nosso entendimento seja clareado, que os poros da nossa inteligência, tanto intelectual quanto espiritual, discernimento, possam ser abertos para que a gente entenda, Deus, aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós nesta noite. No nome de Jesus, amém. Olha, eu vou lendo e vou pausando, tá? E vou explicando os versículos. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Qual era o primeiro dia da semana? Domingo. Jesus foi crucificado Então o dia lá na sexta-feira começava às 18. O sábado, né, começava às 18. E esse era o primeiro dia, um domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro, ela foi ainda de madrugada. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Quem que era o discípulo que Jesus amava aqui? João, que ele mesmo escreveu esse livro, e a respeito dele ele não disse: olha, chamou João e me chamou também. Ele disse, chamou Pedro e me chamou também. Ele disse:
foi Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. 3. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, novamente diz, o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Uma pausa aqui. Os historiadores dizem que João foi o caçula dos discípulos, ele foi o mais novo. E faz sentido o que ele escreve aqui, que eles corriam juntos, mas quem chegou primeiro? Ele chegou primeiro. Então faz sentido que o mais novo corra mais que o mais velho e chegue primeiro. Versículo 5: E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Uma outra pausa, versículos 5 e 6. Eu li o livro Temperamentos Transformados pelo Espírito. Quem conhece esse livro, ou já leu esse livro? Ele é muito bom. E esse livro diz que o João era meio fleumático, meio melancólico. Vamos dividir assim: o temperamento são 4: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Vamos dizer que os dois primeiros são mais para trás, tranquilos, e colérico e sanguíneo são mais para frentão. O sanguíneo, ou melhor, o fleumático melancólico, ele chega perto de você assim, ele pede licença, com todo jeitinho. Se for preciso, ele escreve uma carta assim para pedir licença. Agora o colérico e o sanguíneo, ele chega, ele chuta seu pé, chuta a cadeira. Aí ele fala, pisei no seu pé. Você fala, pisou. Aí ele fala, desculpa, depois vamos conversar aqui. É mais ou menos assim. Então, o versículo 5 diz que, ou 4, diz que o fleumático, melancólico, chegou no sepulcro. O que ele fez? Ele se abaixou, mas ele não entrou. Olha o formal. Ele olhou, será que tem guarda? Será que não tem? E ficou quietinho. Aí veio o sanguíneo misturado com colérico. O que ele fez? Ele chegou e entrou no sepulcro. Ele não sabia se tinha guarda, se não tinha, se Jesus estava lá, se não tinha. Ele chegou igual chega aqui na igreja, alguém fala assim, peraí, eu preciso desarmar o alarme. Ele chega, sai correndo, mexendo no instrumento aqui, aí o alarme dispara. Aí o Pedro chegou e entrou com tudo. Aí o versículo 7 diz que o 6 diz que ele viu os lençóis no chão, e que o lenço que estava sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aí o versículo 8 vai dizer que o melancólico misturado com o fleumático entrou, viu e creu. Entrou, viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, o versículo 9, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Esse é o cenário que nós vemos aí. Se você assiste CSI, esses programas de investigação, é a mesma coisa. Porque é assim, quando acontece um crime, primeiro chega a polícia vê se tem criminoso, se tem a vítima, ela cerca o local e ela liga para a ambulância se precisar. Depois vem os peritos, vem promotor público Então é mais ou menos assim. Aconteceu um fato, tinham os anjos ali fora, vamos dizer que eles estavam guardando a cena do crime, e depois chegam aqui os policiais, né? O João e o Pedro. O João mais tranquilo e o policial Pedro já foi investigar. O João viu só lençóis no chão. O Pedro falou, João, não são apenas lençóis, tem um lenço aqui que está à parte. Aí já chamaram o resto, e aí daqui a pouco estavam as mulheres. Também é como se fosse uma cena de crime, esses programas de investigação, ou da Atena e Marcelo Rezende. Também a gente vai saber o
que acontece nesses programas. Muito bem, a partir de agora o nosso foco vai ser o versículo 7, eu vou ler novamente. Ele diz assim, o final do 6 diz: e viu no chão os lençóis. Aí o 7, que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Naquela época, quando morria alguém, eles eram enterrados com um lençol sobre o seu corpo. Era uma tumba assim, espaçosa, onde o corpo ou os corpos eram colocados. Então dava para andar, viu, irmãos, dentro lá do sepulcro. E eles colocavam um lençol sobre o corpo do morto e sobre a sua cabeça um lenço. Foi daí que veio o santo sudário, não é isso? O santo sudário. Aí João e o Pedro, João viu depois também que os lençóis estavam no chão, mas o lenço estava dobrado. A gente para pensar, o corpo de Jesus foi roubado? Será que alguém que queria roubar o corpo entraria, tiraria os lençóis com cuidado e pararia assim para enrolar o lenço e colocar organizadamente? Ladrão faria isso? O ladrão entra na casa de alguém e ele rouba a casa e fala: ai, o quadro caiu aqui do casal, que bonitinho, nós não vamos levar, mas vamos arrumar. O ladrão faz isso? Não faz. No início do ano, quando nós ficamos em cárcere privado, vocês sabem da história, entraram para assaltar um apartamento lá do condomínio. Depois eu olhei no quarto, que eles levaram o dinheiro que estava numa gaveta do guarda-roupa. Irmãos, o quarto estava todo revirado. Deu dó de ver, porque bandido ele leva e deixa tudo de qualquer jeito, tudo destruído. Mas essa cena, a cena desse crime, não tem nenhum indício de que o corpo de Jesus fora roubado, até porque haviam guardas com revezamento aqui para guardar o sepulcro. Então, o que o texto não diz, mas nas entrelinhas a gente percebe. O que o texto não deixa explícito, mas a gente percebe de forma implícita. Porque a gente sabe, através da interpretação de textos, professores de português vão saber aí que tem coisas do texto que ficam claras, mas tem coisas do texto que ficam subentendidas. Então o que está subentendido, o que está por trás das letras aqui, é o que a Bíblia não diz, mas ela nos dá o direito de pensarmos, de raciocinarmos. Quem que dobrou esse lenço, irmãos? Quem que enrolou esse lenço? Foi Jesus. Eu imagino a seguinte cena: ele está lá deitado, chega o domingo, ele acorda, aí ele tira o lencinho assim, onde eu estou? Que escuridão é essa? Eu não faria isso, você não faria isso. Mas ali era a morte da morte, na morte de Cristo, porque na morte de Cristo a morte morreu. Eu gosto de falar essa frase. Ah, morte, é você! Você que aniquila todo mundo, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser vencido é você. Morte, você bateu de frente com a vida. Aí Jesus, eu acredito assim que ele... Com licença, irmãos. Jesus deitado, ele senta assim, o lençol cai, ele pega o lencinho dele assim, começa a dialogar com a morte. Então, morte, você acha que você vencia todo mundo? Então, morte, você bota terror em todo mundo. Então, morte, qual é a sua? Você achou que eu ia ficar aqui para sempre? Não, mas você bateu de frente com o dono da vida. E Jesus falando com a morte e dobrando o lencinho, dobrando e enrolando o lenço. Morte, eu não tenho pressa para sair de dentro de você. Morte, eu não vou gritar, eu não vou espernear, porque sobre mim está a promessa do meu Pai. Morte, eu não tenho medo de você. Na hora que eu quiser sair daqui, eu saio, morte. Está tudo escuro, está tudo tenebroso, mas
eu vou terminar de enrolar esse lencinho, porque esse lencinho vai deixar lições preciosas para aqueles que virão e entrarão no sepulcro, e para aqueles que escreverão isso aqui, e para aqueles que vão pregar por séculos e séculos. Jesus enrolando o lenço. Você pode imaginar essa cena? Jesus em pé dentro da morte, Jesus de frente com ela, debochando dela, dizendo: morte, fim da linha para você, porque eu ressuscitei. A partir dessa imagem e desse lenço enrolado e colocado à parte, várias coisas trazem para nós pensarmos e imaginarmos e raciocinarmos o que Jesus estava querendo dizer ali. E algumas delas eu quero trazer para nós pensarmos juntos e tirarmos algumas lições, e que o Espírito de Deus ministre no nosso coração. Amém? Primeira lição que eu tiro desse acontecimento é que em períodos de grandes dificuldades é preciso ter controle emocional. Em períodos de grandes dificuldades é preciso ter controle emocional. Jesus teve controle emocional ou não, irmãos? Muito controle emocional. Eu li o livro, a série de 5 livros, Análise da Inteligência de Cristo, do Augusto Cury. Quem leu? Ele foi um cara ateu que analisou grandes mentes, filósofos. Aí ele falou: eu vou estudar Jesus. O que aconteceu? Ele estudou Jesus, ele deixou de ser ateu. Ele descobriu que Jesus não poderia jamais ser invenção da mente humana, que a mente humana não seria capaz de inventar ou de criar um personagem como Jesus. E esses 5 livros não falam da divindade, não falam de Jesus Deus, falam de Jesus homem, irmãos. É muita coisa assim interessante. Controle emocional. Só alguém pleno em suas emoções poderia agir com tamanha tranquilidade. Você já foi num velório à noite? Deve ter ido. Alguém, para fazer gracinha ou para se mostrar corajoso, disse: vamos dar uma volta no cemitério. Você já deu uma volta no cemitério? Eu já dei. Aí tem gente que vai dizer assim: a gente tem que ter medo de vivos e não de mortos. Eu concordo com ele. A não ser que tenha alguns ladrões de dentes de ouro. O resto, irmãos, o morto que está ali, não vai acontecer nada. Mas vamos dizer uma coisa, a gente fica meio cabreiro, não fica? Você já foi orar no monte? Você já foi em 2 só? Eu não gosto de em 2 nem em 3, eu gosto de um monte. Eu gosto de um monte, com um monte de gente no monte. Eu fico cabreiro. Eu gosto que vai um de lanterna na frente e um que vai lá atrás. Eu vou no meio do comboio. As situações tendem a nos tirar do centro, a nos desestabilizar. Isso é natural, irmãos. Mas Jesus demonstrou reagir bem, mesmo em períodos adversos. A mãe do goleiro da Chapecoense deu um baile. Que gostoso, entendam, ouvir as entrevistas dela, sóbria. Viram aquele vídeo que ela abraçou o repórter? Ela precisava ser abraçada, ela abraçou o repórter. Controle emocional, psíquico, mental. E outros pais que deram entrevista: eu não vou abraçar o Temer, ele que tem que vir, porque os enlutados somos nós. Eu vou no aeroporto abraçar o Temer para sair depois nos jornais. Que pai, como raciocinou assim, de uma maneira muito equilibrada. Morte, eu vou dobrar um lencinho aqui porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse lencinho vai falar muito durante séculos. Em períodos de grandes dificuldades é preciso ter controle emocional.
Como nós podemos adquirir esse controle, irmãos? Através da oração, sim ou não? Através da leitura da palavra, sim ou não? O que mais? Através do celebrando a recuperação, sim ou não? Através de profissionais da área do comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, sim ou não? Opa, aí a gente entra numa área assim que, opa, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Eu respeito seu ponto de vista. E aliás, hoje saiu o resultado do meu vestibular e eu fui aprovado para a faculdade de psicologia. Essa igreja está correndo o risco de daqui 5 anos ter um psicólogo. Antigamente eu via o símbolo da psicologia, é um tridente, né? É do diabo! Eu estava novo na fé, é do diabo, tá vendo? Aí a gente vai, nossa, a gente vai aprendendo e fala, não tem nada a ver, o simbolismo é outro. Eu ministro sobre a sua vida e que Deus me dê também controle emocional para reagir bem diante das situações. O mundo caiu, o mundo desabou, aquele telefonema que você não queria aconteceu. Controle emocional. O mundo desaba para todo mundo. O telefone toca no meio da madrugada. O carro quebra num lugar que a gente não gostaria. Aliás, ele nunca quebra num lugar que a gente gostaria. O gás nunca acaba na hora que a gente está preparado. Está preparado para comer, não para o gás acabar. Mas eu ministro sobre a tua vida controle emocional, para poder responder bem, se precisar responder, para poder ficar quieto, se precisar ficar quieto. Não é fácil, mas Jesus provou que é possível. Ele disse, no mundo tereis aflições, não é? Mas eu venci. Vocês podem dobrar um lenço também. Então, quando a adversidade bater a sua porta, dobre lenço. Diga para o seu irmão, dobra lenço. Vai dobrar seu lencinho. Segunda lição: dobrar o lenço significa contar até 10. Eu fui pesquisar a respeito do contar até 10 e descobri que não é balela. Os pesquisadores falam que se você contar até 10, você vai estar em foco, ou o problema vai estar na sua mente, e que depois que acabar os 10 segundos, você vai estar remoendo mais ainda e vai ser pior. Mas então por que você colocou contar até 10? É porque o senso comum disse assim: contar até 10 significa respirar, esperar para responder, pensar, se acalmar, relaxar, ponderar a respeito da situação, pensar no que vem depois, os próximos passos, irmãos. A gente tem que pensar no que vem depois, não é verdade? Jesus sabia que ele tinha uma sequência ali para ele. O plano de Deus não terminaria ali. Já pensou se ele sai chutando tudo, esperneando, jogando lençol, ou se ele sai correndo assim com o lençol, igual o Superman? Não ia dar certo. Jesus sabia que tinha uma sequência. O plano não terminaria ali. Eu quero dizer para você, se você acha que as suas lutas, aquilo que está recaindo sobre você é o fim, é um ponto final, que tudo vai acabar, eu quero dizer para você, volte a planejar, a pensar, a ficar tranquilo, porque tem uma sequência ainda para você na sua vida. Você fala assim, é o fim, Deus não tem mais nada. Conta até 10. Mas eu já contei até 10, mais 10. A Bíblia diz 70 vezes 7, então mais 10, mais 10, mais 10. Porque se tem uma coisa que é mais fácil fazer, é a gente começar a dizer coisas e fazer e tomar atitudes. E Jesus mostrou que não. Quando o mundo desaba, a morte vem diante de nós, a gente precisa contar até 10. Irmãos,
existe problema maior que a morte? A gente fala assim, a gente só não dá gente para a morte, o resto a gente, né, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. E é verdade. Pergunta para a mãe, para os pais, para os familiares desses mortos nessas tragédias, se eles não gostariam de trocar a vida dos seus entes por qualquer outro tipo de problema. Eles iam dizer, sim, eu gostaria. Porque morreu não tem mais jeito, mas o outro problema aí a gente a gente vai se adaptando, mas pelo menos a pessoa está ali. Dobrar o lenço significa contar até 10. Nós precisamos contar até 10. E quem vai nos ajudar a contar até 10? O Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dobrar o lenço significa contar até 10. Provavelmente Jesus estava ali dobrando e pensando, para onde eu vou? Eu vou aparecer primeiro para um homem ou para uma mulher? Aí ele estava pensando assim, eu vou aparecer primeiro para uma mulher, porque a mulher espalha a notícia mais rápido. Foi isso que ele fez. Aí as mulheres chegaram aqui no sepulcro, a notícia espalhou, melhor do que se tivesse Zap Zap na época, melhor que se tivesse redes sociais. Fala para uma mulher, e elas se encarregarão. Se você pensa que é o fim, não é o fim não, é uma vírgula. Toca a sua vida, siga em frente, pare para pensar, raciocinar, que Deus vai te dar estratégia, vai nos dar estratégia, amém? Terceira lição, tenha flexibilidade, ou tenha a flexibilidade que cada situação pede. Tenha a flexibilidade que cada situação pede. O lenço é um objeto rígido ou flexível? Flexível. Talvez Jesus dobrando um lenço ali, ele estava pensando, olha Pedro, olha João, quando vocês entrarem, vocês vão ver essa cena, esse detalhe. Eu enrolando, o lenço enrolado, um lenço dobrado, e vocês vão parar para pensar que esse lenço significa vocês, que quando a vida vem e prega algumas peças, vocês precisam ser flexíveis, vocês precisam ser dobráveis, vocês precisam saber, entender e ponderar para se darem bem e poderem sair dessa situação de caos. Então era como se Jesus estivesse dobrando e pensando em mim também, e pensando em você. A vida te dobrando, como na resiliência. O justo florescerá como a palmeira, lembram-se? Diga assim comigo, eu sou palmeira. Os corintianos agora digam assim, aqui é palmeira. Eu tive vontade de fazer aquele dia, não fiz, falei, eu vou fazer hoje. Isso aqui foi tudo combinado por mim, entre mim e eu mesmo. Nós temos que ser flexíveis, irmãos. Não é verdade? Senão não dá certo. O lenço é dobrável. Enrolou bonitinho. E você se dobra? Você engole sapo ou não engole sapo? Tem gente que fala assim, eu sou sincero. Mas esse sincero, ele está querendo dizer assim, eu sou estúpido. Porque tem gente que não é sincero, ele é estúpido. O sincero é aquele que quando você pergunta, ele fala com sinceridade. O estúpido é aquele que você não pergunta, ele vem e fala. É mais para o sanguíneo colérico. Sua camisa está amassada, o seu tênis está sujo. Fala baixo,
Eu estou escondendo meu pé no culto aqui, ninguém... Agora você falou, a igreja inteira ouviu, vai todo mundo olhar para o meu pé. Eu nem perguntei, você ficou aí dando esse alarde. Seja flexível. Você é flexível? Marido, esposa, você é flexível? Namorado, namorada? Uma coisa mais fácil de fazer é ser flexível quando está namorando. Quando está namorando, tudo é azul. O house está na boca. O perfume está em dia. Você não acordou com ela. Se acordou, está errado, viu? A não ser que você esteja no retiro da igreja. Acordou é força de expressão. Acordou no quarto ao lado. É isso que eu quero dizer, acordou, viu? Casais de namorados. Eu já contei aqui, e cabe bem novamente, o menino que se converteu, pouco tempo de igreja, ele me faz a seguinte pergunta: Clodoaldo, e agora? Eu posso dormir com a minha namorada? Eu falei, pode. Mas como posso? Falaram que eu não podia, porque agora eu sou crente. Falei, dormir você pode. Você não pode acordar com ela, ficar acordado. Não pode, nem dormir, nem ficar acordado. É um perigo. Mas ser flexível no namoro? Aí no noivado, ainda está elas por elas. Mas aí depois casa. 1 ano, 2 anos, bodas não sei do que, bodas não sei do que. Aí você veio aqui receber homenagem do grupo Casados para Sempre pela 15ª vez que você está aqui. É desafio. Amém, os casados aí? Amém. E solteiros, não estou desanimando. Quantos são 2 mais 2? 4, né? Assim como 2 mais 2 são 4, os desafios surgirão para vocês que vão casar. Não é que amor acaba, não é nada disso. Uma outra hora a gente conversa, tá bom? Mas casem-se, que é bênção. Não fica enrolando muito tempo também não, viu? Casa, tá namorando? Casa. Tenha flexibilidade. Amém, lencinhos? Você é um lenço de Jesus. Não vou falar, você é uma rosa de Jesus. Você é um lenço de Jesus, que você precisa se dobrar em determinadas situações. 4ª lição e penúltima, vou terminar já. Aqueles que mais se aproximam de Jesus são aqueles que mais provas a respeito dele fornecem, sobre a sua morte, a sua vida e a sua ressurreição. Vamos ler novamente? 5. E abaixando-se, o João viu no chão os lençóis e todavia não entrou. Repita-se, não entrou. Não entrou. 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou, diga entrou, no sepulcro e viu no chão os lençóis. Ou os lençóis. E depois ele viu o lenço. Quem viu o lenço? O detalhe do lenço? Pedro. Por que ele viu? Porque ele entrou. Aqueles que se aproximam de Jesus são os que mais provam a respeito da sua vida, morte e ressurreição, fornecem para o mundo. Pedro enxergou mais, porque ele estava mais perto do Mestre. Aqueles que estão mais perto de Deus, irmãos, enxergam coisas que os outros que estão longe não enxergam. As maiores revelações de Deus são para aqueles que buscam intimidade com Ele. Tem uma frase que eu gosto de dizer faz muito tempo: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem amigos íntimos. Vou repetir, dá para colocar lá no... é teaser, né? Aprendi, é teaser. Flyer. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem amigos íntimos. Já não vos chamo de servos, eu vos chamo de
E você concorda que entre os amigos de Deus e os filhos de Deus, há aqueles que têm mais e outros menos intimidade com Ele? O João, fleumatiquinho, melancólicozinho, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que tem a guarda do exército romano? Será que não tem? Será que Jesus está ou será que Jesus não está? O colérico e o sanguíneo não é de muitas perguntas. Ele chega atropelando tudo, depois ele vai ver as consequências. A essa altura cabe uma pergunta. Nós somos como João, que ficamos na porta, ou nós somos como Pedro, que entramos mais próximos de Jesus? No relacionamento com Deus, nós somos João, que apenas observa, ou nós somos Pedro, que nos adentramos para ver detalhes que os outros que não entram não conseguem enxergar? Na oração, nós somos João ou nós somos Pedro? Na leitura da Bíblia, nós somos João ou nós somos Pedro? No seu testemunho de vida, no seu trabalho, na escola, você é um João que vê só lençóis, ou que todo mundo que chega na porta vê, ou você vê um lenço dobrado, você vê detalhes que ninguém vê? Na sua vida cotidiana, você é aquele que consegue citar Salmos 91 e João 3,16, versículos que todo mundo cita, até aqueles que não são crentes? Ou você consegue citar um pouco mais e conhece um pouco mais, ou tem um pouco mais de intimidade? Irmãos, nós somos todos filhos. Nós somos todos filhos e Deus nos ama da mesma forma. Mas que tem alguns entre nós que estão na porta e outros que estão perto lá de onde o mestre foi colocado, isso tem. Quem? Clodoaldo? Não dá para saber, irmãos. Isso é uma questão da pessoa com Deus e Deus com a pessoa. Nós não temos um medidor de espiritualidade, não é mesmo? Agora que tem coisa que é explícita, vamos aos fatos. Reunião de oração. Você ajoelha 3 minutos, aí você fica em pé. O que você está querendo dizer? Ou você tem problema no joelho, que pode acontecer, ou você tem problema na coluna, ou o teu quarto de oração, ou no teu quarto de oração, você não fica 5 minutos ajoelhado. Numa reunião de oração, você 1 minuto, vai com tudo, 2 minutos, 3, deu 5 minutos, você não tem mais palavras. Aí você fica olhando para as pessoas, olhando. Vocabulário de oração. A gente adquire vocabulário de oração na igreja ou em casa? Em casa. Nós não temos medidor, irmãos, mas a gente que tem uma caminhada assim na igreja, a gente percebe algumas coisas. 2 mais 2 são 4. E assim como 2 mais 2 são 4, quem é líder e entra no túmulo assim, atropelando, a gente vê umas coisas assim. Por exemplo, eu lido com um músico na igreja faz 20 anos, e eu conheço essa raça. Pede para ele tocar, ele toca. Pede para ele cantar, ele canta. Pede para ele fazer uma oração para começar o ensaio. Irmãos, parece que ele acordou dentro de um túmulo, ele quer sair correndo. Se você não consegue fazer uma oração, um Pai Nosso, você faz na sua casa? Faz, irmão? Você acha que faz? Não faz. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem amigos íntimos. Aqueles que mais se aproximam de Deus são aqueles que mais fornecem subsídios a respeito de Deus para as pessoas.
eu vejo Deus na sua vida. De acordo com as mensagens no WhatsApp que você manda no grupo, as pessoas veem Deus ou não na sua vida. As piadas e que você reproduz, as pessoas veem Deus na sua vida ou não. Os vídeos que você passa para frente, as pessoas veem Deus na sua vida ou não. Mentira ou verdade, irmãos? E eu tenho dito para o pessoal do louvor, assim, eu li uma frase que diz assim: quando a gente sobe, a nossa vida vai junto. Isso é para quem sobe ministrar também a palavra. Quando a gente sobe, a nossa vida vai junto. E ele fala nesse livro sobre a importância da nossa vida com Deus, nossa comunhão, nosso testemunho com Deus. Somos João ou somos Pedro? Diga assim: eu sou Pedro. Eu atropelo tudo e vou para junto do Mestre. Amém, Pedros? Amém, Pedros? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quinta e última lição: o lenço dobrado era um sinal profético para aqueles e para todos os demais, para eles e para todas as demais gerações. O que significava o lenço dobrado? Que Jesus um dia voltaria. Jesus um dia voltaria. Você está aguardando a volta de Jesus? Amém. Todos nós estamos aguardando a volta de Jesus? Amém. Glória a Deus. Tem evangélicos que não mais estão aguardando a volta de Jesus. E tem formadores de opinião que eles escrevem e tem os crentes de Facebook, não são crentes de CTL. A teologia dos crentes aí, eles aprenderam no Facebook. É a frase do Renato Vargens aqui, o Edirnei ali, o apóstolo Terra Nova aqui. Então eles formam a teologia. Aí o cara fala: Jesus não vai voltar porque eu descobri um versículo na Bíblia que não vai voltar. Aí ele escreve lá no Facebook. Ele se formou em teologia lá nas redes sociais. Irmãos, Jesus vai voltar. Posso ouvir um amém? Amém. Maranata. Porque o lenço queria dizer que ele ia voltar e quer dizer que ele vai voltar para buscar a igreja. Na cultura da época, durante as refeições, estava ali o senhor, o patrão, a família, os convidados, estava ali também o servo, o escravo. E eles comiam, e ali estavam os objetos, né, da refeição, e também tinha sempre um lenço. Quando o senhor acabava de comer, que ele não ia voltar mais para a refeição, ele pegava o lenço, se limpava e jogava de qualquer forma em cima da mesa. Aquilo ali era um sinal para o criado poder recolher a mesa. Ninguém vai voltar mais para comer. Mas quando o senhor pegava o lenço e deixava dobrado em cima da mesa, o servo não podia mexer, porque ele estava dizendo: eu vou sair, vou ao banheiro ou a algum lugar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Aleluia. Eu imagino Jesus dobrando o lenço ali e pensando neles naquela geração e pensando em nós. Glória a Deus. Não percam a esperança. Não se esqueçam disso. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Irmãos, Jesus vai voltar para nos buscar. E isso ainda permanece sendo verdade. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Por enquanto os nossos problemas são resolvidos, outros parcialmente, alguns não. A morte ainda domina, mas vai chegar um dia que vai finalizar tudo isso. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Graças a Deus.
Um dia nós não choraremos por alguém que morreu, nós não choraremos mais por avião que caiu, nós não choraremos mais por um menino de 13 anos que rouba um carro e bate no outro carro e morre o irmão, minha irmã. Nós não vamos chorar mais por isso, nós não vamos chorar por alguém que foi atropelado e sofreu traumatismo craniano, nós não vamos chorar mais por alguém que ficou, ou seja, diabético ou com câncer e teve a sua vida ceifada. Nós não vamos mais chorar, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lenço dobrado significa que o mestre vai voltar. Amém. Graças a Deus. O mestre vai voltar. Um lenço enrolado não é um mero detalhe, é uma grande prova do amor de Deus por nós. Aleluia. Lenço dobrado não é um mero detalhe, é uma grande prova de amor por nós. Graças a Deus, obrigado, Senhor.